Minha vida nunca foi fácil. Já na infância, passei por um momento muito difícil. E tudo começou aos 4 anos de idade, quando caí do ombro de minha irmã de cabeça em uma pedra. Fiquei desmaiada e o desespero foi total. Ao me socorrerem, fui levada ao hospital da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. E quando os médicos viram meu estado, foram logo dizendo aos meus pais que ali não teriam recursos e que meu caso era muito grave. Fomos então para Juiz de Fora com afundamento de crânio. Levei mais de 20 pontos e fiquei 3 dias no CTI. E até os 8 anos de idade, tomava remédios controlados. E fazendo eletrocardiograma de 6 em 6 meses. Mas com tudo isso, cresci normalmente. E alguns anos atrás, fui para o Evangelho. Lembro-me da noite em que cheguei na igreja com a vida muito complicada e os demônios insistiam em dizer que acabariam com a minha vida, com a minha família. Mas hoje sei que maior é o que está comigo, pois sirvo a um Deus vivo que tudo pode. Mas ao vir para o Evangelho, por muitas vezes, questionei a Deus. Senhor, muitos contam dos milagres, muitos contam experiências e eu não tenho nada para contar, Senhor. Ah, Deus, dá-me uma experiência contigo. Meus amados, em agosto de 2004 eu comecei a sentir fortes dores de cabeça e não haviam analgésicos que dessem jeito. No dia 29, domingo, fui para a escola bíblica dominical de minha igreja e quando voltava, as dores foram aumentando. E quando cheguei em casa, literalmente apaguei. E as pessoas que presenciaram esse fato me disseram que eu fiquei delirando, dizendo coisa com coisa. E durante 3 dias me levaram a vários hospitais. E em nenhum deles conseguiram dizer o que eu tinha na realidade. Detalhe, esses 3 dias não existiram para mim. E em um dos hospitais em que cheguei, fui direto para a emergência. O meu caso não era grave, e sim gravíssimo. Ali, para que eu fosse atendida neste dia, Deus usou um ímpio que ali trabalha. Detalhe, que aquele não era dia de plantão deste homem, e um colega pediu-lhe para trocarem o plantão neste dia, sendo este ímpio parente de um irmão de minha igreja. Queridos, Deus tem as suas maneiras de agir. E muitos que me viram dar entrada no Hospital Souza Aguiar não acreditavam que eu voltaria para casa. E mais uma vez, Deus foi fiel para comigo. Neste período, toda a minha igreja ficou em constante oração. E por sinal, sou grata a Deus por isto e a todos os irmãos. Nos exames feitos, foi diagnosticado um coágulo no cérebro, uma espécie de derrame no cérebro. Minha situação era tão grave que tentaram achar a minha veia fazendo várias perfurações e sem nenhum sucesso. E eu não tinha reação alguma. Naquele instante, eu não vivia e sim vegetava. Para se ter uma ideia, minha memória e sentidos não funcionavam. Meus amados, o sofrimento de meus amigos, parentes, familiares era imenso. E tudo que comia não parava no estômago. E muitos fariseus ainda estavam dizendo que o meu caso era demônio, que eu estava possessa e que eu estava oprimida. Queridos, com a mesma medida que julgarmos, pense nisso, seremos julgados. E depois de uma grande luta vem sempre uma grande vitória. E aos poucos a minha memória foi voltando. E me lembrei do telefone de minha casa e liguei para o meu esposo, mesmo ainda meio que sonolenta. Fiquei internada ali por 17 dias e sempre recebendo carinho das pessoas de minha igreja. Todos os procedimentos foram feitos, remédios tomados para que o coágulo fosse desfeito. E certos medicamentos me causavam muitas dores. Mesmo assim, em meio a tanto sofrimento, eu ficava ligada com Deus e sabia que no fundo, no momento certo, Deus manifestaria a sua glória e me tiraria daquela situação tão terrível. No dia 16 de setembro, fui levada pelos funcionários do Hospital Souza Aguiar ao Hospital da Lagoa para fazer um exame chamado arteriografia, onde foi diagnosticado que o coágulo havia desaparecido. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Recebi alta e fui para casa, pensando que aquele pesadelo havia acabado. Ah, não havia. Dia 14 de dezembro, o meu sofrimento aumentou ainda mais. Fui novamente internada.
Fiquei 2 dias somente por conta de Deus. Não podia ficar acompanhante, eu estava mais lúcida, mas estava sem visão. Passei uma noite inteira sentado em uma cadeira cheia de dores e sem médico. E meu esposo e meu pastor e o irmão da igreja estavam na parte de fora. Eu escutava a todo instante a voz de meu pastor perguntando ao meu marido se algum médico havia vindo ver como estava o meu estado. Mas, meus amados, o único médico que me visitou durante toda aquela madrugada foi o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que habita no meio dos querubins, aquele que pode, neste dia, fazer o impossível tornar-se possível na tua vida. Na quinta-feira, quando o inimigo de nossas almas pensou que iria prevalecer na minha vida, olha, queridos, Deus me abençoou de uma forma muito grande. E eu pude perceber que existia uma amiga em uma situação muito complicada perto de mim. Pude falar do evangelho transformador para aquela pessoa. E quando fizemos um novo exame, o meu caso naquele momento era de hidrocefalia, água no cérebro. Fui levada para o centro cirúrgico com uma certa urgência, onde passei por uma operação onde foi colocada uma válvula para drenar toda a água no cérebro. E para a glória de Deus, já fez 1 ano desta operação e nunca mais senti dores de cabeça, nunca mais senti problema algum, porque eu creio que Deus manifestou ali a sua glória, o seu poder, a sua unção. Meus amados, quero comentar com vocês que no início desta minha trajetória, começamos um mês onde estávamos passando por uma dificuldade muito grande. Meu marido, desempregado, as coisas em casa acabando, mas quando toda esta situação foi resolvida, Deus já havia aberto uma porta de emprego para o meu marido. Hoje estamos felizes na presença de Deus. E dizendo para você, minha amiga, dizendo para você, meu amigo, você que tem sofrido diante das dificuldades desta vida, não perca jamais a tua esperança. Nada está perdido. Deus tem a sua maneira certa de agir e no momento exato Ele vai manifestar a sua glória e você vai ver que o milagre de Deus vai acontecer de verdade. Hoje, sirvo a Deus nesta igreja, adoro e exalto ao nome do Senhor, tenho uma mente sã e hoje sirvo a este Deus com muita alegria, porque diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi ao Senhor com alegria, e problema algum tira a minha alegria no servir a Deus, porque a alegria do Senhor é de verdade, E creiam, milagres ainda acontecem.